bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 22 de outubro de 2021, nós estamos na 29ª semana do Tempo Comum. Já estamos caminhando já para o nosso finalzinho do nosso ano litúrgico. E hoje nós comemoramos São João Paulo II, que foi o Papa da nossa igreja desde 1978 até 2005. E São João Paulo II foi mesmo aquele homem carismático, inteligente, resiliente, bem-humorado, um homem com uma história de vida em que tudo que ele foi galgando foi para a glória de Deus Pai. Ele é um exemplo de santidade para nós e que nós hoje, sobre a intercessão, abaixo dessa intercessão de São João Paulo II, possamos pedir para que o Senhor nos dê a graça de uma leitura orante cheia da graça e da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos refletir juntos como no tempo presente levar o reino de Deus. E antes queria pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o seu like, a você colocar o seu comentário e a compartilhar, para que façamos mesmo uma corrente de oração da leitura orante da Palavra de Deus, para que nós possamos, em Jesus, crescermos em graça e sabedoria. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E clamemos: vinde, Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos o Teu Espírito Santo que nos santifica, que nos dá vida, o Teu Espírito que nos unge, o Teu Espírito Santo que renova em nós a força, a alegria, a esperança, a paz. Que Teu Espírito hoje, Senhor, possa vir sobre as nossas vidas, ajudando-nos a sermos homens e mulheres melhores, para a glória e a graça de Deus. Amém. E hoje, o Evangelho que nós vamos ler é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. E naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis: vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Se ele não te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós estamos nessa caminhada, antes de encerrarmos o nosso tempo litúrgico. Os evangelhos são aqueles evangelhos que nos preparam para a gente refletir o que o reino de Deus tem feito em nós. Se Jesus hoje nos chamasse, ou Jesus voltando para o Pai, o que os discípulos poderiam continuar a levar esse reino de Deus? Então, hoje, quando Jesus ele diz que muitas vezes nós sabemos interpretar os fenômenos da natureza, se vai fazer calor, se vai fazer chuva, mas a gente não consegue interpretar a graça do tempo presente, ou seja, trazer o Evangelho, a graça de viver Jesus, viver o Evangelho no tempo presente. E aí Jesus ele diz: por que os fenômenos da natureza nós sabemos interpretar, mas o tempo presente a gente não consegue atualizar o Evangelho? Será que a gente não consegue, ou será que a gente vive a se enganar? Por isso que Jesus ele diz: hipócritas. Hipócritas são mentirosos, são pessoas que não dizem a verdade, ou pessoas que são fingidas. Será que muitas vezes nós fingimos não querer atualizar o Evangelho na nossa vida? E aí Jesus ele vem dizendo a importância
de trazer o Evangelho para o tempo presente, porque ele diz a importância de nós buscarmos a justiça. E ele diz, nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos? Ou nós buscamos a justiça que vem de Deus? Porque só Deus é justo, só Deus é bom. E ele vem dizendo também a importância de nós fazermos as pazes com os inimigos, porque ele diz que quando chegarmos diante do juiz, se nós não tivermos feito as pazes com os nossos inimigos, muitas vezes vamos chorar ou vamos estarmos presos. E aí que a gente começa a pensar, que prisão é essa? Será que é a prisão física ou uma prisão espiritual? E é isso que eu queria te convidar a nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação, quando eu penso o texto e trago esse texto para refletir na minha vida. Como eu atualizo o Evangelho na minha vida no tempo presente. E é isso que Jesus fala. Muitas vezes somos hipócritas, por quê? Porque não atualizamos o Evangelho. Queremos o Evangelho só no tempo de Jesus, mas Jesus ele diz que o Evangelho é para o tempo presente. Para o tempo presente, na época que Jesus estava com os discípulos, e o tempo presente agora, quando eu e você rezamos essa leitura orante. E quando eu trago esse Evangelho para o tempo presente, e Jesus ele diz de fazer as pazes com os inimigos, para que a gente não seja prisioneiro. Muitas vezes vivemos prisões porque não temos como se fossem inimigos de diversas formas. Às vezes não são os inimigos declarados, mas são aquelas pessoas que nos chatearam, nos deixaram tristes, nos magoaram. E essas pessoas têm o poder de destruir o nosso dia, de destruir o nosso almoço, de destruir o nosso passeio, a nossa festa. E aí nós começamos a pensar, eu estou numa prisão. Por isso que a importância de atualizar o Evangelho e pensar no meu tempo presente. É possível, Senhor, eu fazer as pazes com os meus inimigos? Aqueles que às vezes nos machucam, nos maltratam, e às vezes eu mesmo me torno meu próprio inimigo quando eu trabalho para que eu me torne uma pessoa melhor e vira e mexe, eu faço coisas que eu falo, não, Jesus, eu te decepciono, eu me decepciono, eu tomo atitudes que não precisava ser desse jeito. E eu preciso fazer as pazes comigo, as pazes com Deus, as pazes com o meu irmão. Porque, como o Evangelho hoje diz, se a gente consegue perceber os fenômenos da natureza, a gente tem que perceber também os fenômenos os fenômenos que vão falando através de mim. Quantas vezes vou me encontrando triste, angustiado, prisioneiro? Parece que eu tenho tantas coisas para resolver e não consigo resolver. Me torno prisioneiro de mim mesma, prisioneiro de mim mesmo. Quantas vezes, como eu já disse, uma situação, ela termina com o meu dia, com o meu almoço, com o meu passeio, com a minha festa, com o meu tempo de descanso. Por quê? Porque eu não consigo fazer as pazes, seja com o passado, seja com as pessoas, seja comigo mesmo. E é isso que nós vamos pedir, que a cada leitura orante, nós pedimos que a luz de Deus possa vir a mim para me dar a graça de atualizar o Evangelho na minha vida, no tempo presente. Porque o Evangelho, Jesus ele diz que nós somos felizes se nós tivermos um coração semelhante ao da criança. A criança ela vive na simplicidade, na verdade, na alegria, no crescimento. Que o Senhor possa nos dar hoje nessa leitura orante essa graça, a graça de um coração puro e simples, a graça de um coração capaz de mudar, de aprender, de crescer. E vamos orar pedindo ao Senhor, porque muitas vezes nós não temos força sozinhos. E quando nós nos unimos em oração, eu e você que reza comigo, nós nos tornamos mais fortes, porque a promessa de Deus, Jesus ele diz, onde 2 ou mais estão reunidos, ele está presente. Então, essa leitura orante, você que é minha companhia, que reza comigo, nós nos tornamos fortes nessa oração. Nós nos colocamos na presença do Senhor,
e o Senhor nos fortalece. E você que é minha companhia e eu que sou a sua companhia nesse momento de oração, nos unimos e nos tornamos mais fortes. Então vamos orar, pedir ao Senhor para que hoje, nessa leitura orante, pela intercessão de São João Paulo II, São João Paulo II que lutou tanto pela igreja, e nós que somos essa igreja que milita hoje, nós precisamos, Senhor Jesus, sermos evangelhos vivos, precisamos atualizar o evangelho na nossa vida, mas quantas vezes não temos forças? Por isso hoje, Senhor, nos colocamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, derrama sobre nós a força redobrada do Teu Espírito, porque Ele é que ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa vida, para que o Evangelho possa mesmo trazer em mim o desejo de ser uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Seremos cristãos melhores somente sobre a luz do Teu Espírito. E hoje, Senhor, se há ainda muitas coisas em mim que precisam ser mudadas e transformadas, envia a Tua luz sobre a minha vida. Como o Evangelho diz, se nós sabemos ver os fenômenos da natureza, ajuda a ver em mim aquilo que precisa ser mudado. Atualiza o Evangelho no meu coração, atualiza a paz, a esperança, o amor, a alegria, a esperança, a perseverança. Senhor, eu sei que nós podemos começar o céu aqui, mas é tão difícil começar sozinho, Jesus. Por isso que pedimos o Teu auxílio, pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua misericórdia. Venha auxílio à nossa fraqueza, Senhor. Fortalece-nos, mostra-nos como sermos melhores, como mesmo fazer as pazes comigo mesmo, fazer as pazes com aqueles que às vezes me confrontam, não me aceitam, não me amam, com os meus inimigos, Senhor. Sejam mesmo os meus inimigos declarados e os inimigos não declarados. Senhor, me ajuda a fazer as pazes contigo, se muitas vezes não entendo os Teus projetos, mas eu desejo ser de Deus. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo da leitura orante, porque a leitura orante são degraus de santidade que nós vamos galgando, vamos lendo o texto, e quando lemos esse texto, essa palavra de Deus que tem o poder de curar, transformar e curar o nosso coração, eu ponho a palavra à minha frente e começo a pensar o que essa palavra pode mudar a minha vida. Porque o Evangelho, Jesus, ele diz o Evangelho do tempo presente. Na minha vida presente, como eu posso esse Evangelho mudar a minha vida? Mas eu sei que todas as vezes que eu olho para o Evangelho, leio o Evangelho, eu sei que sozinho eu não posso. Por isso que nós oramos juntos. E eu agradeço a você que reza comigo, porque nós somos todas as sextas-feiras companheiros uns dos outros. E o Senhor nos fortalece a cada leitura orante. E por isso, nesse quarto passo, nós fazemos propósito de vida e tentamos escutar ao Senhor. E nesse escutar ao Senhor, que a gente possa, nesse dia, pedir ao Senhor, pela graça da intercessão de São João Paulo II, a graça de ter um coração agradecido. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela minha família. Obrigada, Senhor, por eu poder agora estar aqui diante da Tua presença, pelo dom da minha vida, pela graça de tudo que o Senhor tem me dado. Muitas vezes a gente sempre fica preocupado com o que perdeu e não pelo que tem. E que hoje a gente possa ter esse coração agradecido. Agradecer a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, por tudo que Ele tem nos presenteado, por tudo que Ele tem nos abençoado. E mesmo aquilo que a gente não entende no tempo presente, que a gente possa dizer: Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, por isso eu te agradeço. E nesse dia que nós vamos sermos gratos, que a gente possa mesmo já encerrar a nossa leitura orante, clamando essa graça do dom da gratidão.
não só hoje, mas que o Senhor possa nos presentear por todos os dias de nossa vida. Amém. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.